Olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula hoje, começando a quarta semana do mês de junho. É um prazer estar aqui com vocês e hoje nós veremos nessa aula especialmente a civilização dos fenícios, né? É um conteúdo que vocês já estavam vendo desde a semana passada e hoje então nós veremos especificamente a Fenícia, essa região deslumbrante chamada da Fenícia. Então, vamos para lá, vamos para a nossa aula. Muito bem. A civilização fenícia, não é? Como vocês podem verificar aí, eles se destacam principalmente como povos aventureiros e também por serem hábeis navegadores. Eram povos aí das regiões dos mares, né? Povos que dominavam de certa forma todos os conhecimentos dos mares e da navegação, né? Eles eram muito bons comerciantes, né? E sendo que essa questão aí do comércio possibilitou para eles o desenvolvimento de uma elite, né, na sociedade, que em diversas cidades desses povos fenícios passou então a dominar também o que nós chamamos de poder político, né? A denominação fenícia, ela deriva do grego chamado Phoinike, né? O PH aí com som de F, né? Então, Phoinike, ou também chamado de Terra das Palmeiras. Ou seja, ele é o território, né? Fenício, ele então, era formado por diversas chamadas cidades-estados. Cidades que eram organizadas socialmente e também organizadas politicamente. Muito bem. Como que é então a localização geográfica dessa região da Fenícia, né? Os fenícios eles viveram na costa do mar Mediterrâneo, né? Região entre a Mesopotâmia e o Egito, numa faixa aí que se estendia entre o Garite ao norte e o Monte Hermon ao sul. Né? Parte do seu território era de localização principalmente costeira, ou seja, na região aí de praia, na região de mar. Bom, tal território, né, esse território aí da região da Fenícia, atualmente ele corresponde aí parte dos estados da Síria e também dos estados do Líbano. Então assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, uma civilização que parece ser tão longínqua, tão distante, né? Onde que essa civilização se encontra especificamente? Então hoje, para que a gente entenda qual que era a região que correspondia à região da Fenícia, é o que hoje nós compreende-se aí os estados, né, o país da Fenícia, o país da Síria e também o país do Líbano, né? Em meio aí às chamadas cordilheiras Líbanos e Antilíbanos, né? Encontra-se o Vale do Bekaa, considerado então um dos escassos ambientes de solo fértil aí dessa região. Por isso, os fenícios descobriram no mar os recursos aí então para sobreviver, dedicando-se principalmente à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados aí, né, pela história da humanidade, os maiores navegadores da antiguidade. Muito bem. Aqui vocês estão vendo, né, um mapa e rotas do comércio fenício. Se a gente puder perceber aqui um pouco melhor, aqui toda essa região que vocês estão vendo aqui, que é uma região de laranja, uma região laranjada, né, é a chamada região da Fenícia, né, e aqui são as rotas, essas vermelhinhas, rotas do comércio que eles desenvolveram. Aqui, ó, pode perceber aí diferentes regiões de comércio que eles poderiam então estar desenvolvendo. E aqui nós temos então um mapa do atual Líbano, né, que é onde se encontrava a região da Fenícia, como eu falei para vocês. Aqui nós temos a capital do Líbano, que é Beirute, né, e aqui então o mapa para vocês entenderem. E aqui, fazendo divisa, né, com o Líbano, nós temos a Síria, né. Então, para vocês se localizarem, entenderem onde que ficava a antiga civilização do Líbano, inclusive depois se vocês tiverem algumas avaliações para fazer, ou futuramente quem for fazer o Enem, é interessante se cair alguma questão aí relacionada à Fenícia, vocês sabem então que é entre Beirute e a Síria. Muito bem. Aqui agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades e possíveis descobertas que foram então creditadas, né, ao povo fenício. Então que hoje acredita-se, né, que essas descobertas foram desenvolvidas por esse povo chamado povos fenícios, né? Então entre os estudiosos
são discutidas diversas teorias aí sobre os povos fenícios, né? Mas uma aparece com bastante frequência, né, no material didático aí que a gente pesquisa. Essa teoria, né, de acordo com os antigos historiadores, principalmente o historiador Heródoto, né, ele diz que os fenícios originaram-se do Mar Vermelho, referido na sociedade antiga como o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, né? Eles foram, então, né, os primeiros a contornar o continente africano a serviço do chamado do faraó Necau, né? Uma outra teoria sugere, né, que os fenícios eles tenham sido oriundos, né, dos referidos cananitas, povos que teriam residido na Anatólia, que é a atual Turquia, e também a região do Egito, né? Muito bem. Então, a maior parte, então, das cidades fenícias, elas eram portuárias, por isso conseguiam ampliar a sua população e o seu comércio e posteriormente desenvolveram, então, diversas colônias. Alguns estudiosos informam que as cidades-estados de Byblos, né, ela era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora, então, com a grande civilização do Egito. Mas ela não era a única cidade-estado de destaque dos fenícios, né? Por quê? Né? Porque outras, como Sidon, Tiro, também desenvolveram um importante comércio e são apontados entre as cidades mais antigas da Fenícia. Muito bem. Bom, aqui então nós temos Tiro, né, e Sidon, como eu acabei de falar para vocês, são consideradas então como cidades importantes, né, para toda a região da Fenícia. Elas são aí apontadas como assim, digamos, impulsionadoras da construção de portos comerciais, de colônias e em praias muito distantes, tais como as praias aí, né, de Cádiz na Espanha, e Cartago, situada ao norte da África, principalmente, né? Cartago, então, não sei se vocês sabem, mas foi a mais importante colônia aí, fenícia, né? E seu desenvolvimento é um dos pontos aí para as guerras púnicas, né? Que eu não sei se vocês lembram, que vocês devem ter estudado no período do Império Romano. Senão a gente vai estudar um pouco mais para frente. Muito bem, é importante destacar também, né, que os fenícios eles não fundaram um estado aí chamado estado unificado, né, um reino, mas sim eram várias cidades-estados, né, que costumeiramente os estudiosos denominavam de Fenícia. Muito bem. É importante destacar, né, que os fenícios eles não praticavam apenas o comércio, né, eles também ficaram, né, conhecidos pelo seu ato de piratarias e sequestros. Então, assim, só para vocês entenderem melhor, os fenícios eram povos assim extremamente que tinham conhecimento da pirataria, ou seja, que eles saqueavam embarcações, né, e outros pessoas que praticavam comércio ali nas regiões do Mar Mediterrâneo, e aí eles saqueavam esses navios e roubavam então as suas mercadorias, o que era de certa forma muito comum nesse período, né? Em especial eles sequestravam mulheres, né, e em troca das liberdades dessas mulheres eles pediam mercadoria ou dinheiro aí em troca. Bastante interessante vocês entenderem isso. Muito bem. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, ela não conseguiu preservar parte de sua história, infelizmente, assim como tantas outras civilizações não conseguem, de certa forma, preservar o seu maior legado, que é a sua própria história, né? Provavelmente aí por falta de conhecimento da importância dos recursos, como os proteger o seu cotidiano, não é? E os significados culturais que cada civilização tem para a humanidade. Muito bem. Mas é possível encontrar ainda vestígios do povo fenício, desses povos fenícios, dentre outras fontes, no Antigo Testamento da Bíblia, anais assírios como Homero, né, que é interessante compreender como que isso se deu, né? Aqui então vocês têm o alfabeto fenício, vocês podem verificar aí, né, como que era desenvolvido aí o alfabeto fenício aí como um grande legado aí da civilização fenícia, né? Bom, considerado como ancestral dos alfabetos modernos, né, com base aí no alfabeto semita, de base para os diversos outros alfabetos, como o grego, o hebraico e o aramaico,
né? As vogais elas não estavam presentes no alfabeto fenício, né? Sendo adicionadas posteriormente, então, pelos gregos, né? Muito bem. O alfabeto fenício ele pode ser considerado aí como um grande avanço, né? E uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios e das sociedades antigas, aí como um legado que chega praticamente até os dias de hoje e vai influenciar principalmente a nossa civilização, né? Então aí eu acho que é importante vocês entenderem esse processo, né? O alfabeto fenício ele foi um documento em monumentos das cidades de Biblos, como o sarcófago de Arihant, né? Ao todo eram 22 sinais que representavam o som das letras combinadas em vez de suas imagens, né? Ele tinha essa combinação. Tal alfabeto ele era composto também por consoantes, que é bastante interessante e inovador no alfabeto fenício. Muito bem. Tal invenção foi uma grande contribuição dos fenícios com a simplificação da escrita. Então os fenícios têm essa contribuição aí de simplificar cada vez mais a escrita. Isso ajudou principalmente no processo de comunicação entre os povos e os comerciantes daquela região, como vocês já sabem, agora eles eram extremamente hábeis no comércio, né? Que passaram a fazer anotações dos negócios que eles desenvolviam, né? E com isso conseguiram melhor controle, principalmente, né, o controle aí das mercadorias e a organização dessas mercadorias que eles desenvolveram ao longo desse comércio marítimo aí nessa região do Mar Mediterrâneo. Provavelmente a descoberta aí do alfabeto foi por volta aí mais ou menos de 1000 anos, 1000 anos antes de Cristo, né? Muito bem. A estrutura social, né, da sociedade fenícia ela era dividida em estamentos constituídos hierarquicamente de sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Né? Cada cidade aí tinha o seu governante e cuidava de seus interesses e negócios. O monarca, né, por exemplo, era um cargo aí que era hereditário, passava-se de pai para filho, né? E era o que mais ganhava. E quando vantajoso, praticava a política da boa vizinhança, ou seja, do toma lá da cá, do troca de favores, principalmente, né? Principalmente entre as cidades-estados fenícios, né? Então, ele tinha esse trânsito aí por todos esses processos dessas cidades, né? A posição social ela era comumente relacionada e diretamente à riqueza do povo fenício. Muito bem. O grupo predominante, então, da sociedade, né, no geral, eram os reis, e que era governado com apoio principalmente de ricos comerciantes marítimos, né, é óbvio. Então, assim, eles desenvolviam aí uma riqueza significativa desses comerciantes, então eles apoiavam aí o rei e tinha aí como topo da pirâmide social nessa sociedade fenícia, né? Também proprietários de terras, negociantes de escravos e também os sacerdotes. Os sacerdotes também tinham uma posição privilegiada na sociedade fenícia, né? A classe social menos favorecida, né, fazia parte da maioria da população, obviamente. Então a grande maioria da população era a população mais simples, mais pobre, composta principalmente de artesãos, né, aqueles que praticavam algumas trabalhos manuais, né? Camponeses, pescadores, e a parcela mais explorada da sociedade era essa classe social, obviamente não muito diferente do que nós temos hoje na nossa sociedade, né? Vocês sabem que a grande maioria é que compõe a base da nossa pirâmide social hoje, né? Então essa classe mais explorada, né, era composta também por escravos e principalmente por marinheiros pobres, né? O rei de cada cidade-estado, não é? Ele era auxiliado por um conselho que era composto por ricos comerciantes ou seus representantes, o que caracterizava a importância do comércio para os fenícios. Então aqui vocês podem verificar, nesse slide que eu estou passando para vocês, a pirâmide social que era composta dessa forma, né? Então no topo da pirâmide vocês podem perceber aí, ó, bem aqui na parte superior da pirâmide, né, nós temos a chamada aristocracia que eu acabei de falar para vocês, reis, comerciantes, não é? Que era a classe dominante na Fenícia. Depois abaixo aí vem os comerciantes, né? Depois aí formando boa parte da pirâmide os camponeses, e aí a base, a parte mais explorada aí, como eu falei para vocês, eram então
os escravos. Então observe que os escravos, né, formavam boa parte da base dessa pirâmide dessa sociedade. Muito bem, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da política, como que estava organizada a política desses povos fenícios. Muito bem. Na política, né, os povos fenícios eles praticavam um tipo de governo, né, que era chamada a talassocracia. Professor, mas o que é talassocracia, né? Que significa um governo comandado por homens ligados ao mar. Olha só que bacana. Então, talassocracia, né? É um governo comandado por homens que eram ligados ao mar. Então, nada melhor para caracterizar aí a política da sociedade fenícia como essa relação muito próxima que eles tinham com o mar, como eu falei para vocês. A Fenícia, então, ela era dividida em cidades-estados, como vocês já sabem, que eram inteiramente independentes uma das outras, né? E que cada uma ficava sobre o governo de um rei. As famílias de mais poder e condições financeiras seguramente eram aquelas que detinham o comércio marítimo, bem como, no geral, lideravam a política nessas cidades. Muito bem, aqui vocês têm uma imagem, né, representando a religião dos povos fenícios, né? Aqui na parte esquerda de vocês nós temos a imagem de Baal, né? Excavations of the Clouds, né? Chefs and the Georgians Channel. Essa é uma escultura de 1934, né? E ela está no Museu do Louvre, né? Portanto, ela é de domínio público, né? Então, quem quiser conhecer essa escultura do povo fenício, ela está representando a religião, está lá no Museu do Louvre, né? Aqui à direita de vocês têm uma imagem da estátua da deusa Marilon Nguyen, também está no Museu do Louvre e ela é de domínio público. Muito bem, então aí, como eu mostrei para vocês, essas duas imagens aqui, né, da Baal e da estátua da deusa, representando a religião. A religião fenícia, ela era politeísta. O que isso significa, professor? O que você quer dizer com religião politeísta? É aquela religião que possui vários deuses. Poli significa vários, de teísmo vem de Deus, né? De teísmo, de Deus. Então, politeísmo, vários deuses. Então, a religião fenícia ela era politeísta. Eles adoravam diversas divindades que eram associadas aos astros, principalmente, né? Tinha uma relação muito grande com os astros, a fertilidades e as forças da natureza. Olha só que bacana. As práticas religiosas buscavam alcançarem dos deuses o progresso na vida. Era isso que eles acreditavam, né? Que os deuses poderiam dar progresso na vida das pessoas, né? No geral, né, cada cidade-estado adorava seus próprios deuses. Então, cada cidade-estado, como elas eram independentes, que a gente viu, elas tinham seus próprios deuses, né? E cultuavam nas suas cerimônias religiosas, feitas principalmente ao ar livre, né, que era comum eles fazerem isso, e costumavam fazer oferendas vegetais, ofereciam, né, diferentes vegetais para essas divindades, às vezes oferecendo sacrifício de alguns animais e também alguns homens, era também muito comum que eles fizessem isso, né? Então vamos lá. Os deuses considerados como principais eram El e sua companheira As-Herat, ou Elat, deusa do mar, e deles descendiam os outros deuses, como Baal, que eu já mostrei para vocês, deus associado ao sol e às chuvas, e também conhecido, né, aí como deus da montanha, né? Astarteia era uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, também a deusa da lua e também chamada a deusa da guerra. Havia vários outros deuses e deusas nessa sociedade fenícia. Muito bem. Falando agora sobre um pouco da economia, né, do povo fenício, vocês já devem imaginar, né, pelo que eu já falei um pouco para vocês, as cidades aí eram independentes, né, viviam muito próximos ao mar, praticavam bastante o comércio, então você já pode associar que a economia estava aí basicamente ligada e associada a esse comércio e a essa navegação, que eles eram bastante exímios, né, muito bem. Então, a economia aí do povo fenício era baseada na pesca, obviamente, né, e na agricultura para uma economia mercantil, né, para troca aí de produtos, né, que eles tinham. Haja vista a falta de terras férteis da Fenícia, né?
o que não possibilitava uma produção agrícola capaz de suprir principalmente as necessidades da produção e da população, né? Então, assim, a saída foi pelo comércio marítimo, praticar esse comércio entre os povos do seu entorno, né? Principalmente as rotas comerciais marítimas, né, que se alargavam pelo mar Mediterrâneo, né, e principalmente para as colônias africanas, né. Agora eu vou mostrar para vocês os principais produtos, né, fabricados pelos fenícios. Então, os fenícios eles foram bons construtores de artefatos em metalurgia, com destaque na construção naval e na produção de tecidos, principalmente, né? Então, os povos fenícios têm uma grande característica na produção de tecidos, né? Tanto é que a região ali hoje também é uma região que tem aí grandes produções de tecidos, tapetes, enfim, né? Então, com isso, os produtos foram bastante comercializados na época, né? Os fenícios foram também inventores da púrpura, olha só que interessante, que era um corante, né? Um produto muito cobiçado pelos reis e nobres de outros povos também. Um corante, principalmente, que usava-se para corar os tecidos que eles produziam, né? Que é o chamado a púrpura, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da arte fenícia, né? Olha só que interessante, né? A arte fenícia ela não possui aí características exclusivas, né? E que diferenciavam de seus contemporâneos, principalmente, né? Isso se deve por ela ter sido aí influenciada, né, por diferentes culturas artísticas, como principalmente a do Egito, né, da Grécia e também da Assíria, né? Os fenícios, em suas viagens, eles conheceram uma ampla experiência artística e assim desenvolveram a sua própria arte, né, com produções próprias, né, e pouca originalidade, com estilo e aparência que carregam traços de características de diferentes povos, né. Aqui vocês podem verificar no slide que eu estou mostrando agora para vocês aqui, né, imagem aí da arte fenícia. Nós temos duas artes aí, né, Hanai, que está exposta aqui, né, no museu. São duas jarras, né, provavelmente aí de barro, mas interessante vocês notarem, né, dê uma olhada aí nessa imagem, os desenhos que eles faziam aí nessas obras aí dos fenícios, né. Aí então, quando que acontece o declínio dessa civilização, né? Os fenícios eles conseguiram se destacar dentre as grandes civilizações da antiguidade pelo seu potencial comercial, como nós vimos, né? E o comércio marítimo. Porém, eles não conseguiram se tornar um império aí, né? Muito coeso, né? Por que eles não conseguiram tornar um império coeso, né? Porque assim eles foram, né, ao longo da história, dominados por outros povos ali da região, né? O que no início não incomodava, desde que não afetasse principalmente o comércio deles, que eles tinham bastante desenvolvido, né? Dessa forma, quando os persas, sob o comando de Ciro II, né, que foi um dos seus governantes, dos seus reis, empoderaram-se da região da Babilônia e dominaram as cidades fenícias, né? Não houve maiores conflitos. Tal povo fenício perdeu bastante espaço. Quando submetido ao poder dos persas, né, ele foi obrigado a lutar contra os gregos e perdeu parte de sua frota e principalmente do controle do mar. Isso aí então foi extremamente importante para começar o início do declínio e da derrocada da civilização fenícia, né? Aí então, quando os persas, no ano de 333, ainda antes de Cristo, né, eles foram derrotados pelos macedônicos sob o controle de Alexandre Magno, né, que foi um grande líder de guerra. Ele era imperador da Macedônia, né? As cidades fenícias, sob a tutela, ficaram dominadas então por esse grande imperador chamado Alexandre Magno, né? Pela cidade de Tiro, que só foi conquistada muitos anos depois, né? Após esses fatos aí que eu estou comentando com vocês, né, a Fenícia não conseguiu recuperar o seu território e principalmente recuperar o seu comércio, né, que passou a ser então povoado, seu território passou a ser povoado principalmente pelos gregos e também pelos egípcios. Portanto, né, foi com uma das diversas invasões, né, de diferentes povos aí no território fenício que se foi pondo um fim e transformando-se essa civilização aí em tantas outras, com a mistura aí de tantas outras civilizações que a gente conhece até hoje. Muito bem,
meus queridos alunos, era isso. Aqui vocês têm a referência, né? Aí vocês têm o texto lá no livro de vocês para vocês darem uma consultada também. E aqui alguns sites que a gente acessou e que vocês podem estar dando uma olhada também. Tá bom? Meus queridos alunos, foi um grande prazer estar com vocês novamente nesta aula de hoje e espero que vocês estudem para que nas próximas semanas nós tenhamos aulas muito mais interessantes de história. Valeu, um abraço do professor Gerson e até a próxima.